Eu acho que tem dois elementos que são muito importantes para a gente pensar nesse aspecto. O primeiro deles é que o que a gente viu nesses últimos dias, e que tu relatasse muito bem na tua pergunta, é a criação de uma rede de fake news, uma rede de desinformação sobre os eventos extremos climáticos que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas isso, eu posso dizer que não vem como uma surpresa para ninguém, porque as redes que estão organizando a circulação dessas informações falsas, dessas fake news, são as mesmas redes que circulam há anos informações falsas ligadas à extrema-direita. E por que Uhum. que isso não surpreende? Porque entre os diversos elementos que organizam a extrema-direita aqui no Brasil, mais especificamente, mas em diversas outras partes do mundo, e aqui eu posso falar dos Estados Unidos, eu posso falar de outros países da América Latina, eu posso falar do Sul Global, enfim, um dos elementos que constitui a extrema-direita no mundo hoje é o negacionismo climático. Ou seja, a perspectiva de que a mudança do clima, que a gente sabe, é comprovada cientificamente, a gente tem diversos estudos nas últimas décadas que nos mostram isso, né? Que a ação e a intervenção humana têm mudado o clima, a extrema-direita nega isso. Diz que isso não existe, de que a ação humana não tem impacto na degradação ambiental e não tem impacto na mudança do clima. Então, esse é um elemento constitutivo. Enquanto diversos campos à esquerda vêm tentado combater as mudanças do clima, vem construindo perspectivas ligadas ao respeito à proteção do meio ambiente, a extrema-direita no Brasil, e aqui eu estou falando especificamente do campo bolsonarista, eles têm se construído muito pautado no negacionismo climático, então negando essa condição como um todo. E, bom, isso já vinha se intensificando nesses últimos anos. Então, quando a gente tem um evento extremo como esse que está acontecendo no Rio Grande do Sul, não é uma surpresa para a gente que tem acompanhando esse tipo de coisa, porque eles têm a prática de difundir fake news e, ao mesmo tempo, eles têm o negacionismo climático como um dos seus pilares ideológicos e de prática. Então, o que a gente tem é a combinação desse tipo de processo, é a utilização do mesmo tipo de rede, o mesmo tipo de forma de circulação de informação, a partir principalmente do WhatsApp, das redes sociais, enfim, mas também usando o espaço que tem nos meios de comunicação mais tradicional para propagar fake news. Então, acho que esse é um primeiro elemento. A extrema-direita é negacionista climática no Brasil, desculpa. A maior parte da extrema-direita no Brasil é negacionista climática e tem a prática de circular fake news, informações falsas. Essas duas coisas se combinaram. Então, acho que esse é um primeiro elemento. Isso não vem como uma surpresa, porque é o tipo de prática que esse tipo de ator político tem frequência de fazer, né? Então, esse é o primeiro elemento. Mas eu acho que tem um segundo elemento, e ele é muito importante, que existe um sistema de comunicação, e aí eu estou falando a nível estadual do Rio Grande do Sul, mas também a nível municipal de Porto Alegre, que é o cenário que eu conheço um pouco melhor, que falha em comunicar. Então, assim, a comunicação de tragédias, de eventos extremos, de eventos climáticos no Brasil tem sido feita de forma emergencial, e isso aconteceu no Rio Grande do Sul, e não tem um plano bem feito de como comunicar à população sobre o que deve ser feito, por exemplo, com relação à evacuação de algumas cidades, sobre como se prevenir os desastres, ou mesmo como agir, né, frente aos desastres acontecendo, o que tu deve fazer. Não tem uma comunicação bem feita. E aí, enfim, eu, como gaúcha, como porto-alegrense, claro que estou acompanhando a situação muito de perto, mas eu posso dar só um exemplo do que aconteceu em Porto Alegre, só para a gente ficar no plano mais material da coisa. Por exemplo, um bairro da região norte de Porto Alegre foi completamente evacuado. E o prefeito comunicou, o prefeito Sebastião Melo comunicou que as pessoas deveriam ir para outros bairros que são um pouco mais perto do centro, que é a Cidade Baixa e o Menino Deus. E no dia seguinte, os diques que estavam contendo a água ali naquela região, estavam contendo enchentes, foram desligados por questões de segurança, ligado à eletricidade e tudo mais. Não vale a pena entrar nesse assunto. Mas a população não foi avisada de que esses diques seriam desligados. Então, Uhum. toda a população que foi evacuada para uma região teve que sair correndo dessa outra região onde eles estavam em seus abrigos, ou seja, um lugar que deveria ser de segurança, passou a não ser mais um lugar seguro e não houve uma comunicação efetiva. E eu acho que esse ponto é muito importante. Porque, ao mesmo tempo em que tem um campo político que propaga fake news, que é negacionista climático, a gente tem os atores públicos sem uma forma de comunicação efetiva, sem um sistema de alerta bem montado. Então, a gente já tem dados, inclusive, que o sistema de alerta de Porto Alegre, por exemplo, não chega a um percentual suficiente da população porto-alegrense. Então, as duas coisas se combinam. Porque a gente tem o negacionista climático divulgando fake news, a gente tem um sistema de alertas, um sistema de comunicação que é montado de forma emergencial, sem um olhar estratégico, sem uma forma de planejamento mais ampla. E aí, o que acontece? Se não tem comunicação efetivamente chegando à população,
Isso está muito ligado também ao desmonte, por exemplo, das estruturas municipais de Porto Alegre nesses últimos anos, está muito ligado ao desmonte e à diminuição de recurso a nível estadual para esse tipo de agenda no Rio Grande do Sul, mas enfim, se isso não acontece, se a gente não tem comunicação efetiva com a população gaúcha que está sendo infligida por esse tipo de evento extremo, bom, o resultado é que esses atores políticos negacionistas têm espaço para crescer, tem espaço para divulgar essas fake news. Inclusive, a gente sabe que tem gente lucrando com esse tipo de tragédia. Então, o resultado é esse. Se tem negacionista climático e não tem uma comunicação efetiva bem feita com a população gaúcha, o resultado é esse. A gente sabe que tem espaço para que esses atores políticos apareçam e possam propagar suas informações.